Hoje o assunto, então, a gente começa na aula 3, é o terceiro tópico da aula, né? Que é a parte de classificadores. Muito do que eu vou falar aqui já está bastante atrasado com relação ao estado da arte em classificação hoje. Mas tem algumas razões para a gente ver as coisas que a gente vai ver aqui hoje, até com o nível de profundidade que a gente vai ver. Primeira coisa é que muito do que surgiu depois é inspirado nas coisas que a gente vai ver aqui agora. São coisas aí do final da década de 90, início da década de 2000. Segunda razão é que, apesar de velhinho e não tão complicado, não tão rebuscado, funciona na prática. E muitas vezes tem um custo que compensa você usar, né? Em vez de você ter milhões de camadas de neural nets, ter esses classificadores shallows funciona super bem para muitas tarefas. E a terceira razão é que, em alguns casos, é a melhor opção porque é muito barato, né, do ponto de vista mesmo de rodar as coisas. E funciona. Vocês vão ver que funciona nos nossos exemplos aqui. Não esperem que eu abra o código e mexa aqui, que eu não vou me arriscar, que eu não sou leso, né? O André se arrisca. O André é mais novo que eu, ele entende mais desses negócios dos bits e bytes, então o meu tá tudo prontinho aqui, tá funcionando. Se eu sacudir muito, para de funcionar. Então eu não vou ficar abrindo o código aqui, não. Eu mandei o notebook aí pro Colab, vocês podem abrir e seguir o código por aí, tá? Beleza. Então, classificação de texto. Acho que eu tenho que botar no tab correto aqui, peraí. Bom, então, vocês já devem ter visto em outros carnavais, né, talvez na matéria de AMD, o processo de classificação. O que é classificação? Classificação, no fundo, dado, no nosso caso aqui, né, especificamente para texto, dado um documento D de entrada em um conjunto fixo de classes, eu quero retornar uma classe ao qual eu acho que D pertence, uma das classes 6 do C grande, que é uma dessas classes aqui de presente. Então, as classes são pré-definidas e o documento é dado como entrada. Então, isso é feito, né, no processo de aprendizagem supervisionada quando eu tenho um conjunto N de documentos rotulados, ou seja, eu tenho para cada documento qual a classe que ele pertence, e o meu objetivo é aprender um classificador capaz de mapear um novo documento D que eu não conheço para uma classe correta C pertencente a C. Certo? Então, essa é a maneira mais simples e talvez mais objetiva de definir esse problema. Tem outras maneiras de definir, mas essa maneira é muito pé no chão, muito pé duro, e ela funciona direitinho para os nossos objetivos aqui. Beleza. A gente, na realidade, vai ver uma classe, uma classe específica de classificadores, são classificadores probabilísticos, que apesar de ser uma classe muito específica, eles são muito gerais. Acho que é difícil ter um classificador que não seja probabilístico e que funcione na prática. Por isso que o que vai ver aqui é muito genérico com relação a todos os classificadores que a gente vai ver, né? André, quando for mostrar as aulas dos modelos profundos, né, que fazem classificação, no fundo eles também são probabilísticos, só que eles têm outras maneiras de fazer as coisas. Mas a ideia é basicamente a mesma. Então, o classificador probabilístico ele fornece uma probabilidade do documento D chamado observação de estar na classe C. Então, na realidade, eu posso ter uma probabilidade para qualquer documento classe, daqueles que a gente viu. Certo? Essa informação da probabilidade ela pode ser útil para decisões posteriores. Por exemplo, eu posso usar essa informação para alguma coisa, para fazer um ranking, por exemplo, que é muito comum, por exemplo, em problemas de search ou de recomendação. Você usar a probabilidade para fazer um ranking. Isso evita também ajudar a tomar decisões discretas prematuramente. Quer dizer, em vez da gente de cara dizer, não, esse cara pertence a essa classe, você pode fornecer as probabilidades e alguém toma uma decisão sobre isso, né? Por exemplo, o trabalho que o Taigo está fazendo no mestrado, o Thiago ali, o pai dele errou na hora de batizar. Era Taigo, o pai batizou Thiago, só que ninguém chama de Thiago, é Taigo. E é útil também para combinar sistemas, né? Quando você vai fazer, por exemplo, votação, às vezes é útil você ter essa probabilidade. Então, os probabilísticos, embora a gente vá usar aqui pegando sempre o mais provável, eu tenho essa probabilidade e posso brincar com ela depois. Uma outra maneira de classificar os classificadores é nessa história entre os generativos e os discriminativos, que tem a ver basicamente como é que você usa a probabilidade. Os generativos, eles constroem um modelo de como uma classe pode gerar documentos de dados de entrada.
dada uma observação, eu vou retornar a classe com a maior probabilidade de ter gerado essa observação. Um exemplo desse classificador é o que a gente vai ver na aula de hoje, que é o naive Bayes. Vocês vão ver uma similaridade muito grande entre essa maneira de classificar, os classificadores generativos, e os language models que o André mostrou na semana passada, porque o princípio é o mesmo. Tá certo? Eu quero saber se aquela próxima palavra ela pertence ao conjunto sei lá, de palavras ou de termos que esse modelo é capaz de gerar. Então, no fundo, é isso que eu testo. Né? Então, esse modelo de linguagem desse modelo bayesiano, ele poderia ter gerado aquele documento? Então, se isso é verdade, eu tenho uma probabilidade alta. Enquanto que os discriminativos, eles são um pouquinho mais diretos. Eles aprendem quais características da entrada são mais úteis para discriminar entre as diversas classes possíveis. O exemplo clássico do discriminativo é o Logistic Regression. Esse classificador, que provavelmente a gente vai ver na aula que vem, acho que não vai dar para a gente começar hoje a falar dele, mas provavelmente na aula que vem, ele é muito importante porque ele é a base de vários outros classificadores que vieram depois. Por exemplo, todos esses neurais, no fundo, são vários regressores logísticos trabalhando juntos. Por isso que eles são interessantes de entender como é que eles funcionam. Dá para a gente uma cancha muito interessante para entender como é que funcionam de fato redes neurais, né, por causa dos regressores logísticos. Então, isso eu gosto muito de ir com cuidado aqui, explicando os detalhes, porque a nossa cabeça começa a girar para o lado certo. Né? Não sei se o André concorda. Bom, então vamos começar pelo primeiro classificador que a gente vai ver dos dois, que é o generativo, que é o naive Bayes. Existem outros, mas o naive Bayes, digamos, é o mais paradigmático aí desses generativos. O nome dele completo, né, é classificador multinomial ingênuo de Bayes. Depois a gente vai entender por que ele é multinomial e por que ele é ingênuo e por que ele é de Bayes. Tudo vai ficar bem claro depois. Então, ele é ingênuo porque ele é baseado em suposições simplistas, naive ou ingênuas, sobre como as características dos objetos, no nosso caso dos documentos, eles interagem. Né? Vai aparecer uma equação aqui onde isso vai ficar muito claro. Né? Eles são classificadores probabilísticos, retornam à classe C, que tem a máxima probabilidade posterior dado um documento C. É posterior justamente porque ele é generativo. Tá? Então, a gente usa essa anotaçãozinha aqui, ó, dada todas as probabilidades de C, né, de D aparecer dado C, para todas as classes, do conjunto de classes, eu quero aquela que me dá a maior probabilidade, o argmax. Né? E esse C chapeuzinho diz o seguinte, isso aqui é a classe estimada. Eu não tenho certeza se ela é a classe, mas o que essa equação me dá aqui é a classe estimada. É a classe estimada como correta. Esse C chapeuzinho, essa notação do chapeuzinho, a gente vai sempre usar para dizer é a classe estimada. Tá? E esse argmax costuma sempre aparecer bastante. Né? Em todas as probabilidades, essa aqui é a máxima. Tá certo? Isso que esse operador está dizendo. Então, pensem aqui que eu tenho um forzinho calculando todas as probabilidades, né? E depois que eu termino de calcular todas, eu tenho a máxima aqui. E é essa que eu vou assumir. É o C, né, que maximiza essa probabilidade. Ele é atribuído pelo C chapeuzinho. Beleza? Tá clara essa anotação? Legal. Isso aqui é chamado, o André já falou isso na aula passada, na semana passada, é estimativa por máxima verossimilhança, ou maximum likelihood estimation. Né? Porque eu tenho a máxima likelihood, é essa que eu uso para... De novo, isso aqui é uma hipótese, tá certo? A gente não tem certeza se funciona, mas para vários modelos isso funciona bem. Tá? Tanto que tem até um nomezinho para isso. Beleza? Tudo bem até agora? Legal. André, se estiver errando aqui, tu me corrige. Bom, por que é bayesiano? Porque ele se baseia, né, na famosa inferência bayesiana. Né? Onde a gente tem P de xy é P de yx vezes P de x dividido por P de y. André falou sobre essa equação na semana passada. É exatamente a mesma. Né? Se isso aqui é verdade, né, como é que eu destrincho esse negócio aqui? Se isso aqui é verdade, então eu posso substituir o P de C de D por P de DC, P de C sobre P de D. Tá certo? Bom, vamos lá. O que é o P de D? É a probabilidade do documento. Tá certo? A probabilidade do documento, ela independe da classe. Concordam? Eu não está condicionada à classe.
A probabilidade do documento é a probabilidade do documento. Então, se esse valor aqui de P de D mudar para o documento, esse valor aqui de CRGMax ele não muda nada, né? Porque ele é igual para todas as classes. Então, eu posso tirar esse cara aqui de baixo. Tá? Então, eu vou ter, no final das contas, que o P de C de D é P de DC dividido por vezes P de C. Então, é P do documento da classe e P da classe. Geralmente, essas duas probabilidades elas têm nomezinhos específicos, né? Essa aqui é chamada de condicional e essa aqui é chamada de probabilidade a priori. Tá bom? São duas probabilidades que são geralmente utilizadas aqui. Esses nomezinhos são dados aí. Muita gente usa isso, isso é da estatística. A gente vai adotar esses dois nomezinhos aqui. Bom, então, a gente precisa saber isso aqui e precisa saber isso aqui. Beleza? Para poder tentar encontrar aqui o P de CD. Para a gente poder sair do lugar aqui, para a gente poder calcular essas probabilidades, a gente vai dar uma outra aproximada aqui. Né? Outra gambiarrazinha estatística aceita por todo mundo. Né? Que é o seguinte, a gente vai representar D por uma série de características ou features. F1, F2 até Fn. Tá certo? Então, cada documento vai ser representado por um conjunto de features. Depois eu vou falar para vocês o que são essas features, como é que a gente pode calcular elas. Por enquanto, vamos seguindo aqui nessa hipótese. Então, se eu posso representar o D pelas features, então eu posso dizer o seguinte, bom, em vez de D, eu vou condicionar C não ao documento, mas à presença das features. F1, F2 até Fn. Isso aqui cria um problema muito sério, né? Porque para calcular essa probabilidade, eu teria que pegar todas as combinações de features e ver como é que elas se comportam com relação a C. Certo? Porque, por exemplo, eu posso, se F1 e F2 estiverem presentes, como é que fica C? Se tiver F1 e F3, se tiver F3 e Fn. Então, o número de combinações aqui para N é gigantesco. Esse problema seria exponencial. Tá legal? Aí começa, então, a existência da palavra naive no negócio. Né? O que é o naive aqui? Então, para achar esse C, a gente teria que estimar a probabilidade de todas as combinações de features de cada classe, o que é inviável na prática. Não vai dar certo. Então, aí a gente vai fazer a hipótese naive, a hipótese ingênua, que é o seguinte. A gente vai considerar que essas features elas são independentes umas das outras. Ou seja, que F1 não interfere em F2, que F2 não interfere em F3, assim por diante. Isso é uma hipótese, tá certo? Quando a gente for ver o que são as features, a gente vai ver que até é uma hipótese muito forte. Tá certo? Mas que na prática acaba funcionando. Tá certo? Então, quando a gente adota essa hipótese dizendo que as features são independentes, a gente pode trocar essa probabilidade complicadona por P de F1 vezes C, P de F2, P de F1 dado C, F2C, FNC e multiplicar essas coisas todas. Veja, a gente só pode fazer isso aqui porque a gente estimou que essas probabilidades aqui elas são independentes. Tá legal? Por exemplo, F1 é a probabilidade de chover hoje. Vai chover hoje. F2 é o Botafogo se classificar para Libertadores. Como é que é? Para Libertadores, não sei. Não sei se é 0, cara. Não, eu sou tricolor, eu já estou tranquilo, já estou lá. Não tem problema para mim. Ou seja, talvez se o jogo fosse em Manaus, essas probabilidades não fossem independentes, mas a gente está assumindo que são independentes. Tá? Se isso aqui for verdade, então, em vez de tentar estimar essa probabilidade super complicada aqui, eu posso simplesmente multiplicar essas probabilidades. O que vai gerar, então, né, realmente a previsão da naive Bayes, né? Qual que é a classe? Agora sim a gente já pode chamar de naive Bayes, porque a gente já aplicou a hipótese ingênua. Então, CNB é de C nos Czões, P de C, produtório de P, F pertencente a F, que é o conjunto de features de P de FC. Beleza? Agora a gente só precisa calcular essas probabilidades aqui. E a gente vai conseguir saber quem é a classe. Veja que a gente vai ter que fazer isso para para todas as features do documento.
do objeto que eu estou representando. Para cada conjunto de features, para cada f pertencente a f. O f aqui, lembrem-se, ele está substituindo quem? Quem está prestando atenção? O D. Né? Então, o documento está aqui. Só que, em vez de representar o D, agora eu estou representando o D pelas suas features. Tá? Lembrando que isso aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser imagem, pode ser som, pode ser qualquer porcaria. No nosso caso, é documento. Beleza? Desde que eu tenha como extrair essas features e representar, daqui a pouco eu vou mostrar como é que a gente faz, vai funcionar. Ou deveria funcionar. Tudo bem? Então, isso aqui é um milestone importante, tá? É a nossa fórmula principal aqui. Ainda não é a principal, mas ela é super importante. Vocês entenderam como é que a gente chegou nela? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Beleza. Fechou aqui? As features? Isso aqui é a coisa mais importante, pensar nas features. Tá bom? André, alguma coisa aí? Tranquilo? Beleza. Então, tá. No nosso, agora caindo mesmo na real, nos documentos. Tá legal? No caso dos documentos, a gente vai supor que esse documento aqui, ele é um vetor de palavras, formado por palavras. Agora as nossas features são palavras. Tá? W1, W2 até WN. Onde esse N aqui é o tamanho do vocabulário da coleção de documentos. O André já falou na aula passada, mas só para lembrar. O vocabulário não é o conjunto de palavras que existe num documento, mas é o conjunto de palavras que existe em todos os documentos. Tá certo? E conjunto não tem repetição. Tá legal? Então são as palavras únicas que ocorrem com os documentos no geral. Na realidade, como o André, a gente caiu nesse problema na aula do André aqui, né? A gente, na realidade, são as palavras conhecidas dos documentos que eu estou olhando. O que não quer dizer que tem todas as palavras do universo. Tá? A gente assume aquela coisa fechada. Tá bom? Então, isso que é o vocabulário para a gente. Né? Então, esses Ws aqui representam as palavras. E quando eu falo representam, é que eles não são exatamente as palavras, mas representações das palavras. E a gente vai passar por isso aqui. Na verdade, o André já passou, eu vou lembrar quando chegar a hora aqui. Tá bom? Então, agora a gente pode substituir as features pelas palavras, né? E aquele mesmo truque que o André usou aqui. A gente vai aplicar logo dos dois lados. Para quê? Para simplificar a computação. Tá? Então, em vez de ficar multiplicando um monte de troço, a gente vai aplicar logo dos dois lados, né? E essas multiplicações aqui vão virar somas. Então, nossa fórmula final, log do CNB é argmáximo do log de PC, C dado C, mais a soma dos logaritmos de P, W e C. Tá? Isso aqui já ajuda bastante, porque em vez de eu ficar fazendo um monte de multiplicação de ponto flutuante aqui, eu faço um monte de sominha de ponto flutuante. No mínimo, eu vou fazer isso mais rápido. E tem outras vantagenzinhas. O André comentou sobre isso na aula passada, não vou entrar mais no detalhe. Mas é a mesma ideia que a gente viu no caso do Language Model probabilístico generativo que a gente viu na aula passada. Só que aqui é aplicado na classificação, mas a fórmula é exatamente a mesma. Tá? Bom, essa fórmula aqui revela também que, na prática, o Naive Bayes é um classificador linear. Essa classe aqui, que a gente está gerando, ela é calculada como uma combinação linear das features de entrada. Tá? Por isso que vocês vão sempre dizer assim, o Naive Bayes é linear, por causa disso. Tá certo? O que eu preciso saber é essa probabilidade aqui, e eu combino as probabilidades, pronto, eu tenho a minha classe. É uma combinação linear. Beleza? Isso torna o Naive Bayes, assim, aquele troço, sabe, fusca. É feio, ninguém gosta, mas é baratinho e te leva no boteco. Né? É o fusca. Tá? Bom, dito isso, como é que vai funcionar o Naive Bayes na prática, no dia a dia, na hora que a gente tiver que usar? Bom, primeiro, a gente já sabe que a gente tem que computar todos os PDCs, né?
Probabilidade das classes. E a gente vai ter que computar esses caras aqui também. Então, a gente vai computar o P de C para todo C pertencente a C. Como é que a gente vai computar? Daqui a pouquinho nós vamos ver. Depois, a gente vai ter que computar todos os P's de W e C para todo C e WJ nos documentos do treino, né? A gente tem que olhar para um treino, então a gente vai computar as probabilidades aqui, considerando os documentos do treino. E vai acontecer aquela mesma coisa que o André mostrou na aula passada. Às vezes, eu vou ter termos que não estão no teste, quando eu for executar o modelo, mas estão no treino. Tá? E eu vou ter problemas aqui, probabilidades faltando, daqui a pouco eu vou mostrar aqui. E aí, o meu teste é dado um documento D de entrada, representado no mesmo espaço n-dimensional dos documentos de treino, eu vou calcular essa formulinha aqui. Eu já tenho os P de 6, né? E agora eu vou calcular esse cara aqui. Considerando que eu sei os P de WC para os WIs, que são os caras que ocorrem aqui. Tá legal? Então, isso aqui é o teste, né? A execução do modelo para eu encontrar a predição. Tudo bem? Então, vejam. É um modelo muito simples, né? Com base numa combinação linear de probabilidades, que eu posso computar facilmente, olhando... Facilmente que eu ainda não mostrei como é que computa, né? Mas já vou adiantando que é facilmente, olhando para os documentos de entrada. Tá certo? Vamos lá. Uma coisinha aqui antes da gente entrar aqui não, vamos para a fórmula, depois a gente volta aqui. Então, como é que a gente vai computar as probabilidades? Bom, primeiro, probabilidade de C, a gente vai estimar como sendo o número de documentos na classe, certo? Dividido pelo número total de documentos na coleção. Tá? Então, isso aí vai me dizer qual que é a probabilidade de eu encontrar essa classe em algum lugar. Tá legal? Ou seja, imagina, simplesinho assim, imagina que na minha coleção, 99% vamos lá, eu tenho uma coleção de 100 documentos. Vamos supor que desses 100 documentos, 99 são da classe A. Qual que é a chance de eu encontrar um documento da classe A? Pô, grandona, né? Então, esse troço aqui tenta expressar mais ou menos isso aí. Tá? Então, é uma observação, né? Estatística observando. Eu vou observar e vou dizer assim, bom, eu tenho muito documento dessa classe, então a chance, no treino, né? A chance de eu encontrar um documento que seja dessa classe é maior do que o que tem poucos documentos. Uma coisa bem intuitiva que é usar isso aqui, né? Bom, e o PIWC? Esse aqui é um pouquinho mais sem vergonha. Vamos lá. O PIWC se eu pegar todos os documentos dentro da classe que contém esse termo, né, eu vou ter um número de documentos onde esse termo aqui ocorre dentro da classe. Certo? Agora, se eu pegar para todas as classes, todas as palavras, eu vou ter todas as palavras que ocorrem nessa classe. Então, o raciocínio é parecido. Se numa classe, né, eu tenho uma classe com 100 documentos, eu tenho uma palavra que ocorre em 99% desses documentos, a probabilidade dessa palavra representar alguma coisa que está nessa classe é maior. Então, isso aqui captura mais ou menos essa noção. Eu somo em quantos documentos esse cara está na classe e divido por todas as presenças de todos os documentos, de todos os termos que estão nessa classe, para todo o vocabulário. Tá bom? Então, isso vai me dar a probabilidade da palavra dado a classe. Ou seja, o quão típico, o quão representativo é aquela palavra dentro da classe. Tá legal? Eu pego uma classe, eu tenho a palavra mamão ocorrendo em 99 documentos e a palavra abacaxi ocorrendo em 1. Então, a palavra abacaxi é mais provável naquele documento do que mamão. Tá certo? Essa ideia aqui.
Beleza? Esse termo aqui é igual para todos, todos os termos, e esse aqui varia de termo para termo. De tal maneira que a probabilidade somada tem que dar 1. Então, V é o vocabulário, ou seja, o conjunto de palavras na coleção. WJ é WI se o termo I ocorre no documento DJ, ou 0 caso contrário. Com isso eu consigo estimar essa probabilidade. Na realidade, isso aqui é uma maneira de estimar, existem outras. A gente vai falar sobre isso na semana que vem. Tá? Nessa mesma classe. Eu quero saber o quão característico é esse termo na classe. Portanto, eu tenho que saber se aquele termo é muito popular naquela classe ou não. Tá? Isso, é. E agora, veja que isso aqui é uma das maneiras de representar. A gente está vendo aqui uma bem simples de propósito. Tem outras sofisticadas, a gente vai começar a ver isso na semana que vem. Tá bom? Ah, não. Ah, tá. Todas as palavras que pertencem ao vocabulário, com peso para ser identificado. Por enquanto não tem peso. Por enquanto é só presença ou não. Tá? Assim, ó, olha só, vamos lá, vamos de novo. Meu vocabulário tem 2 palavras. Não tem mais do que 2. Meu vocabulário inteiro tem 2 palavras. Eu pego uma classe. Essa classe tem 100 documentos. Beleza? As palavras são abacaxi e mamão. Dos 100 documentos, abacaxi ocorre em 99 documentos dessa classe. Beleza? E mamão ocorre em um só. Qual dos dois tem a maior probabilidade de representar essa classe? Abacaxi. É isso que eu estou contando aqui. Só que não são 2, né? É um montão. Tá bom? É essa a ideia. Beleza? Tranquilo? Bacana. Problemas. André já falou disso. Limitação do treino. Documento de treino não tem a palavra pupunha. Só tem abacaxi e mamão. Então, pupunha não vai ocorrer na classe A. Então, P de pupunha, A é 0. Né? Por quê? Porque aqui vai ser 0. Tá? Nesse documento não ocorre pupunha. Então, eu vou dividir 0 por todos os outros termos, vai dar 0. Beleza. Se eu fosse usar a fórmula do produtório, essa probabilidade aqui seria 0 e ia zerar tudo. Então, na hora de fazer o teste, ferrou. Pupunha aparece no treino, não aparece no treino, mas aparece no teste. Certo? E, pior ainda, no logaritmo, que ele seria indefinido. Eu teria 0 aqui, esse logaritmo seria indefinido. Solução, André já falou na semana passada. Como é o nome? Smoothing. Né? O Smooth. Não, é Smoothing. É a aproximação de Laplace. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar 1 em todas as probabilidades. Né? Laplace Smoothing, técnica simples e popular para lidar com o problema de probabilidade de 0. A gente vai simplesmente adicionar 1 nas probabilidades. Né? Então, o P de WC vai ter mais um aqui. Né? Aí mexe, dá esse troço aqui. Onde apareceu aqui agora o tamanho do vocabulário. Por quê? Porque tem um contador aqui do vocabulário. Né? Isso é interessante, porque agora o tamanho do vocabulário ele dá uma paulada aqui no negócio. Né? No mínimo, a probabilidade é 1 sobre V. Então ele assume que, no mínimo, essa palavra vai ocorrer em todos os documentos. Né? Vai ocorrer uma vez em todos os documentos. É o mínimo que ela vai. Qualquer outra coisa é maior do que isso. Faz muito sentido essa fórmula, né? Muito sentido essa fórmula, se a gente for pensar assim. Tem outros smooths mais sofisticados. Como o André falou assim, esse bicho é ruim, mas na prática acaba funcionando. Tá? Bem mais curto. Exato. Beleza. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a representação de documentos. Né? Sobre o D. Né? A que a gente usou aqui é uma alternativa super simples, que é a ocorrência. WI é 1 se ocorre no doc, ou 0 se não ocorre. Mas tem outras possibilidades. Por exemplo, bag of words, que o André falou também na... Não sei por que meu telefone de vez em quando fica doido e começa a teclar sozinho aqui.
Ou será que não é coincidência? Bag of Words, W é a frequência do termo no documento. Agora é frequência, tá? N-gramas, que o André também falou na aula passada, é a frequência do N-grama do documento, onde N pode ser 2, 3, assim por diante. TF-DF, né, que a gente vai ver na aula que vem. Embeddings. Tudo isso aqui são possibilidades de representação. A gente está usando essa aqui que é super simplesinha, tá? A gente vai falar na aula que vem um bocado sobre representação de termos de documentos. A semana inteirinha a gente vai falar sobre isso aqui. Não tá, não tá. Não tá. Só se ocorre ou não. Acaba levando a quantidade, mas de uma maneira mais simples. Só se ela ocorre ou não. Tá legal? Modelo binário aqui. Tá? Então a gente vai falar sobre essas alternativas de representação mais para frente, com muito detalhezinho, tá bom? Tem um capítulo do nosso livro que é só sobre isso. A gente vai falar sobre isso depois. Exemplo. Nossa coleção é essa aqui, ó. Documento simplesmente chato, totalmente previsível, pouca energia, sem surpresa e muito poucas risadas. Todos esses documentos estão na classe A. Muito poderoso na classe B, o filme mais divertido do verão na classe B. Né? Então, isso aqui são as avaliações positivas dos filmes, isso aqui são as avaliações negativas dos filmes. Certo? Então, vamos lá. Page C. Tem quantos documentos na classe A? 3. De quantos documentos? 5. Então, 3 sobre 5 a probabilidade da classe A. Para da classe B, 2 documentos por 5, 2 sobre 5. Tá? Agora vamos para os pezinhos. Só alguns aqui, não estão todos não. Palavra é. Ocorre quanto? Está aqui, ó. O é ocorre 2 vezes na classe A, tá vendo? 2 vezes na classe A. Mais um do smoothing, né? 12 mais 15 é o que aqui? 12 é quantas palavras eu tenho na classe A. Tem 12, confie. Distintas. Dividido por 15, que é o número total de palavras. 12 mais 15. Do vocabulário, né? Lembra o maisinho do vocabulário? Aqui, ó, a fórmula aqui, ó. Ah, tá aqui a fórmula, pô. Tá doido? Ó. 2, quantas vezes ocorre na classe? Mais 1. Total de palavras no documento. Lembra que isso aqui é 0, 1. Se ocorre é 0, por isso que dá 12 aqui. Tem 12 palavras distintas, então dá 12. Mais 15, que é o tamanho do vocabulário, que é o número total de palavras que tem aqui. Tá bom? Entenderam? Não? Qual que tu não entendeu? Não, olha pra cá, não. Olha pra cá. Tá. Tá aqui a fórmula, pô. É só olhar pra fórmula. Vamos lá, divertido. Divertido ocorre 0 vezes na classe A. Né? Estão vendo lá? Mais 1, que é do smoothing. Total de documentos de palavras na classe A, 12, mais 15 do vocabulário. Certo? Sem previsível, muito. Muito. Uma vez na classe A, uma vez na classe B. Tem 12 no vocabulário da A, mais 15 do vocabulário total. 8 no vocabulário da B, mais 15 no vocabulário total. Tá legal? Por quê? Porque eu só estou fazendo a continha. Ocorre ou não ocorre? Tá legal? Tudo bem? Tudo bem? Jura? Pô, então, qual é a dúvida? Vamos lá. Não, não é documento A, classe A. Classe A. Olha aqui, olha aqui, ó. Esse cara aqui é 0 se a palavra existe e 1 se não existe. Então é um contador. Certo? Então cada palavra que tem aqui é 1, cada palavra que não tem é 0. Tem 12 palavras distintas, então aqui é 12. Na classe B é a mesma coisa. Tem 8 palavras distintas na classe B. Se ela ocorre é 0, se não ocorre é 1. Se ocorre 1, não ocorre 0. Tem 8 palavras, dá 8 aqui. E 15 é o número total de palavras do vocabulário inteiro. Por isso que é 15 aqui. Beleza? Agora foi? Mas claro. Sim.
Aqui. Muito tem aqui e tem aqui, nas duas classes. Tá? Não é problema, não. Tá? Sim. Por exemplo, vamos pegar na vida real. Quantas vezes tu acha que a palavra UFAM aparece no conjunto de páginas web da UFAM? Em todas as classes. Se for, por exemplo, for ementa de curso, for documento legal, for não sei o quê, as classes são essas. O FAM vai aparecer em todo lugar. Aliás, o FAM não é bem... É que tá. Por causa disso, o FAM não é bom para descrever onde é que tá, qual é a classe. Tá certo? E isso é capturado aqui de alguma maneira. Beleza? Tranquilão aí? Isso aqui é a nossa imensa coleção. Tem duas classes para a gente ir devagarinho aqui. Beleza? Com certeza entenderam aqui? Tá. Posso passar, né? Beleza. Agora o teste. A minha consulta, meu documento é a palavra previsível sem nada divertido. Quero saber a que classe pertence. Né? Vamos lá. Divertido. Não tem na classe A. A gente já tinha calculado, né? Está aqui. Sem e previsível. Então, quanto é que... Peraí, deixa eu ver se tem aqui as continhas. Não tem não. Não tem as continhas detalhadas. Não era para ter feito a continha detalhada. Mas tá bom. Mas tá aqui, ó. Não, tá aqui, beleza. Aqui, ó. A soma, então, dá 1 mais 2 mais 2, dividido por 12 mais 15. Essa sominha aqui, né? E a sominha aqui dá 1 mais 1 mais 1, dá 2 mais 1 mais 1, mais dividido por 8 sobre 15. Então, a probabilidade desse cara na classe é 3, da probabilidade da classe é 3 quintos, probabilidade da classe 2 quintos. Fazendo a continha, dá 0,79, 0,57. Então, esse documento, ele é de que classe? Da classe A. A probabilidade deu maior. Foi só para simplificar. Pois é, o nada, ele nem apareceu. Não aparece, porque ia dar 0 mesmo. Quer dizer, ia dar 1, né? Exatamente. É. Ia somar para os dois. Tá bom? Então, pronto. Exato. Exatamente. Então, nosso primeiro classificador bayesiano. Acabamos de fazer aqui, na mão, na unha. Tá bom? Beleza. Vejam que eu fiz essa brincadeirinha aqui com duas classes, mas eu podia ter feito com quantas classes eu quisesse. Então, esse nosso classificador, ele é um classificador de múltiplas classes. E aí vale a pena colocar mais um pouquinho de terminologia aqui. A gente chama de classificador multilabel quando cada documento pode receber mais de um rótulo. Geralmente, para isso, usa vários classificadores binários, um para cada rótulo. Nesse nosso caso, a gente tem um classificador multinomial, onde eu tenho múltiplas classes, mas as classes são mutuamente exclusivas. O naive Bayes ele é multinomial de saída. Por quê? Porque eu posso calcular a probabilidade em cada classe. Eu não preciso ter só duas classes. Isso é diferente do outro que a gente vai ver, que também dá para fazer multinomial, mas ele não é claramente multinomial, do Logistic Regression. Nesse caso, cada documento está exatamente em uma classe. Essa classificação multinomial é a mais comum e eu vou sempre atribuir a classe com probabilidade mais alta. Então, nós sempre tinha duas, mas podia ter várias. Porque eu sempre vou calcular a probabilidade com várias classes. Aliás, isso é bom e ruim, né? Porque, por exemplo, se eu tiver 20 classes, eu vou ter que calcular a probabilidade para as 20. Mesmo para aquela que não tem nenhuma chance. Né? Mas eu não sei disso de antemão, então eu vou ter que calcular. Isso não é muito bom, não. Mas, ok. Beleza? Bom, estamos indo aqui, né? Então, só para, né? NLP também é cultura. Não sei se vocês sabem que o Thomas Bayes era um inglês, pastor, presbiteriano, calvinista e matemático. O que é estranho, né? Um pastor matemático, acho que tem, né? Deve ter, né? Então, esse cara,
lá no fundo da clausura dele, o cara formulou o caso especial do Teorema de Bayes, que é esse que a gente viu. Royal Society 1842, toda uma área da estatística, que a estatística bayesiana é baseada no Teorema de Bayes, e esses caras em 64 mostravam que isso dá para fazer para classificação de documentos. Né? É engraçado, né? Esse cara, o pessoal fica. O André até falou isso na aula passada sobre o Kernigan e Rich, né? O pessoal fica falando de Bill Gates, mas esse cara aqui é muito mais importante do que o Bill Gates. Muito. Muito. Tudo que tem de recomendação, tudo que tem de classificação, tudo que tem de deep learning, tá lá na raiz, tá esse bicho feio lá. Tá? Muito importante. Esses caras, donos de Big Tech, não são ninguém perto desse cara aqui. Então, se vocês têm que dizer que alguém é um gênio, pronto, tá aqui um cara. Aliás, acho que ele não é, tem um negócio, né? Tem 10 gênios, acho que ele é um dos 10 caras indisputáveis, que ninguém discute que o cara mudou o mundo. Em 1742. Beleza. Já que a gente está falando de classificador, vamos aproveitar e vamos liberar logo uma coisa que a gente vai ter que falar em algum momento, que é a avaliação de classificadores. Que é como é que a gente avalia que um classificador está funcionando ou não está funcionando. Tá certo? E como é que a gente mede esse funcionando ou não funcionando. Tá? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar em muitos lugares sobre Precision Recall, vou falar sobre isso aqui. Vamos para a gente tirar isso da frente, porque a gente vai usar para sempre o curso inteiro, certo, André? Então já vou resolver agora. Bom, a gente pode classificar, pode avaliar os classificadores sobre mais ou menos 3 dimensões bem diferentes. Uma que é a eficácia, a eficiência e a interpretabilidade. Tá? O que eu estou chamando aqui de eficácia, e a gente, André foi aluno do Edileno, né, que é meu colega no grupo de pesquisa há milhões de anos. Eu acho que todos os artigos que a gente escreve têm essas duas palavras, né? Eficácia e eficiência. Né? É até estranho quando a gente fala com alguém que não usa essas palavras, o cara fica, o que é isso? Porque a gente já entrou nisso, então vou logo, já que vocês são alunos meus, do Edileno, do André, de alguém do grupo, já fiquem também viciados em usar eficácia e eficiência o resto da vida. Pode falar de qualidade aqui também, tá? Mas vamos insistir na palavra eficácia. Então, o que é a eficácia? É a habilidade do classificador em prever a classe correta. Tá? Então, eu vou medir essa eficácia com base em métricas que comparam os rótulos da classe atribuídas pelo classificador com os rótulos atribuídos por humano. Só faz sentido medir eficácia se eu souber os rótulos corretos da avaliação que eu vou fazer. Portanto, é uma estimativa também. Né? Para isso, a gente vai usar sempre coleções de referência, que são coleções onde os documentos estão previamente rotulados por humanos, assumindo que os humanos classificaram corretamente. Essa é a hipótese basilar. Então, uma maneira de medir a eficácia, a gente vai ver métricas de eficácia hoje, várias delas. A gente também pode medir a eficiência. Essa eficiência tem a ver com grandezas quantitativas relacionadas à velocidade e escalabilidade. Isso no treino, na aplicação, no teste, na manutenção de classe, na inserção, na remoção, tudo isso a gente pode caracterizar um classificador, como rápido ou não, com base nisso aí. Interpretabilidade é outra maneira de classificar. É fácil de interpretar os resultados ou não. É fácil de dar feedback ou não. Tá? Então, essas 3 dimensões são usadas para avaliar classificadores. A gente está hoje preocupado com a eficácia ou qualidade. Tá bom? Então, quando a gente diz um classificador eficaz, ou pouco eficaz, ou muito eficaz, ele é capaz de prever a classe correta? É isso que eu estou preocupado. Beleza? Bom, métricas de eficácia. Desgraça, ficou aqui com falhou o látex. Então, a métrica de eficácia para 2 classes. Quebrou aqui um negócio. Era para ter uma figurinha bem aqui. Por isso que quebrou. Bom, vai ter que ser no GIS. No GIS não, né? Tá aqui. Beleza. Legal. Vamos lá.
Não sei porque quebrou. Se eu me lembro aqui. O que eu tenho que falar para vocês. Beleza. Eu tenho aqui dois conjuntos. Tá certo? Esse aqui é o conjunto A e esse aqui é o conjunto B. E essa área aqui entre A e B é a interseção B. Certo? O A aqui são as respostas que foram dadas pelos humanos, avaliação humana. E o B são as avaliações que foram dadas pelo sistema, pelo meu classificador. Tá certo? Supondo aqui que eu tenho duas classes somente. Então, a interseção B são as avaliações que o classificador fez que coincidem com a classificação feita pelos humanos. Concordam? Beleza? Bom, a precisão é o tamanho de A interseção B dividido por A. Ou seja, qual que é a proporção das que eu deveria ter acertado que eu acertei? Se eu tiver acertado todas, quanto é que vai dar a precisão? 1. Né? Vai dar 1. Tem cuidado com usar percentual para precisão e revocação, porque tu não consegue usar em F1. Então, por isso que eu prefiro usar sempre uma grandeza real. 0 a 1. Para mim é mais fácil. Né? Porque tu pode falar de precisão 100% ou recall 100%, mas tu não pode falar de F1. Então fica meio estranho, eu acho. Eu não gosto muito de usar. Tem muita gente que usa. E não está errado não, tá? É só que quebra o discurso depois. Tem que ficar mudando a unidade. Bom, então, ou seja, são o quão correto foi a minha escolha. Tá legal? Bom, a outra métrica, o recall, é assim, de todos os que eu deveria ter descoberto, que são as escolhas do classificador, do classificador, quantos eu acertei? Dos que eu escolhi, quantos eu acertei? Então, isso é o recall. Tá legal? Então, essas métricas são infinitamente usadas. Para duas classes é fácil. Para múltiplas classes, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Vamos lá. A gente pode, para múltiplas classes, a gente pode usar essa estruturazinha aqui, que é tem várias formas de matriz de confusão. Essa aqui é uma delas. Então, na matriz de confusão, eu vou marcar, né, em que documento está a classe, em que classe está o documento. Então, eu olho para o resultado, olho para a classificação e digo assim, bom, documento 4 está na classe 1. Os documentos 1 e 2 estão na classe 2. Os documentos 1, 2, 3, 4, 5 estão na classe 3. E o documento 3 está na classe 4. Tá? Isso foi o que o meu classificador me disse, o que o humano falou. Bom, suponha então que eu tenho aqui os rótulos humanos e aqui o rótulo do classificador. Se eu superpuser essas duas matrizes, o que eu vou ter? Eu vou ter o que eu acertei e o que eu errei. Tá? Então, por exemplo, essa escolha coincide, essa coincide, essa coincide, essa coincide. Essas aqui não coincidem. Tá legal? Então, eu posso medir as coincidências e as não coincidências usando essa estruturazinha. Então, olha só, aqui os xizinhos são chamados de verdadeiros positivos, porque eu acertei a classificação. As bolinhas são falsos positivas, porque foram as que eu disse que eram positivas, mas não eram de fato. Os xizinhos são falsos negativos, porque foram caras que eu não encontrei. Né? E eu também tenho os verdadeiros negativos. Esses caras aqui, eu não disse que eles estão na classe e eles não estavam mesmo. Tá? Então eu tenho os verdadeiros positivos, os falsos positivos, os falsos negativos e os verdadeiros negativos. O que foi?
Pronto, olha, se tu olhar para cá, tu não vai te confundir nunca. Então agora tu pode medir a precisão como sendo tudo que tu acertou dividido pelo que tu devia ter acertado, que é tudo que tu acertou mais o que tu não acertou. Ou seja, são os verdadeiros positivos somados com os verdadeiros positivos mais os falsos positivos. Então isso aqui são todos os positivos. Então isso vai te dar a precisão, que nesse caso aqui é 4/7. Então, dos 7 que eu devia ter acertado, eu acertei. Aliás, dos 4 que eu falei, eu acertei 4, então é 0,57. Recall. Os caras que eu acertei, mais os caras que eu acertei, mais os caras que eu errei. Então, 4/9, 0,44. E eu tenho essa outra métrica, que é a acurácia, que é simplesmente tudo que eu classifiquei dividido por. Aliás, tudo que eu devia ter classificado correto, tanto positivo quanto negativo, quanto todas as classificações que existem. Então eu tenho essa métrica também chamada acurácia, que é usada. Eu pessoalmente não uso muito, eu uso mais Precision Recall, mas muita gente usa acurácia. A acurácia ela é interessante porque ela mede os falsos negativos, os verdadeiros negativos. Nem a precisão nem a revocação ligam muito para eles. Tá? Então eu quero saber que o classificador acertou não só no positivo, mas também no negativo. Então dá para usar a acurácia para isso. Tá? Então essas métricas são muito utilizadas, a gente vai ver depois aqui na prática como é que elas vão ser usadas. Bom, além disso, a gente também pode ver o que aconteceu em cada classe. Tá? São as medidas, as micromedidas. Então eu posso dizer assim, ó, na classe 1, a precisão é eu acertei 1/3 dos documentos. E a micro-revocação eu achei todos que eu devia ter achado. Eu posso fazer isso para cada classe. E eu posso pegar a média. Tá? Então a média das classes me dá a micro-precisão e a micro-revocação média nas várias classes. Beleza? Então, também a precisão também é a revocação, mas em vez de eu pegar todas as instâncias, como eu fiz aqui, eu pego o que está acontecendo por classe. E depois tiro a média. Tá bom? Beleza. Bom, vamos botar em prática? Não é aquele código do André para... Esse aqui é café com leite, tá? Códigozinho bem tranquilinho, bem simplesinho, todo comentadinho, todo funcionadinho, testando bonitinho, tá? Então, a nossa tarefa aqui é o seguinte. Dada uma frase em inglês, classificar de acordo com o sentimento que ela expressa. Tá? A gente vai usar essa coleção, que é Sentiment Analysis on Movie Reviews, do Kaggle. Então, são frases extraídas do site Rotten Tomatoes. Cada sentença de uma resenha foi dividida em frases por um parser. Vocês vão ver que esse parser ele é meio ruinzinho, porque as frases estão meio superpostas. Mas, bom, para os nossos objetivos aqui vai funcionar bem. A gente vai usar aqui só arquivo de treino, porque já tem as classes anotadas. A gente vai esquecer o de teste. A gente vai usar só o de treino. As frases foram rotuladas com as classes que identificam o sentimento. As classes são 0 negativo, 1 pouco negativo, 2 neutro, 3 pouco positivo e 4 positivo. Tá bom? Tá aí no notebook. A gente vai usar aqui o Bag of Words. Diferente do que a gente viu lá, a gente vai contar a frequência da palavra no vocabulário. Se eu for usar Bag of Words lá no aquele, eu ia demorar um tempão fazendo o exemplo, por isso que eu não usei. Mas aqui dá para usar o Bag of Words. Isso aqui tinha que aparecer maior, tá? Mas vocês estão vendo direitinho aí? Dá para ver aí, né? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, antes da gente entrar no laboratório propriamente dito, vamos ver rapidamente aqui como é que é feita a geração de features aqui no sklearn. Né? A gente está usando o sklearn aqui. A contagem das frequências na coleção é feito por esse pacotinho aqui chamado Count Vectorizer, né, que é bem fácilzinho de entender. Ó, isso aqui ainda não é a coleção correta, tá? É uma de teste, só para a gente ver como é que vai ser feita a vetorização. Beleza? Então tá aqui minha coleção. Os documentos são simplesmente chato, totalmente previsível e pouca energia, sem surpresa e muito pouca risada, muito poderoso, filme mais divertido do verão. É aquela mesma coleção que a gente fez ali naquele exemplinho. Então isso aqui é minha coleção, são os meus documentos. Beleza? Bom, aí eu vou rodar a vetorização desses caras.
vectorizer, count vectorizer, vou preparar o vetorizador, e aí vou gerar uma matriz doctermos. O que tem essa matriz? É aquela matriz que a gente viu aqui. Essa aqui, ó. Parece aquela matriz de confusão que a gente viu. Eu tenho para cada classe quais são os documentos que estão nela. Tá? Por acaso, essa daqui também vai ser binária, porque eu não tenho palavras repetidas. Por acaso. Então, esse aqui é o meu vocabulário, né? E aqui é a minha matriz. A ocorrência das palavras nos documentos. Como tem poucos documentos, né? Não vai ter problema. Então, ele tem exatamente essa carinha aqui. Tá? O que fez isso aqui foi esse cara aqui, ó. Pegou a coleção e gerou a matriz de documentos e termos. Beleza? Então, isso aqui são as features, o conjunto de features, e aqui a minha matriz documento vetor. Nesse caso não ia fazer diferença, porque é 0 e 1. Tá bom? Beleza? Bom, agora podemos fazer então, o que eu mostrei até agora foi só a vetorização. Agora vamos fazer mesmo o negócio dos veros. Então vamos lá. Bom, botei aqui só porque esses slides vão rodar por aí. Alguém pode ter dúvida do que é scikit-learn. Eu botei aqui, vocês já devem saber. Biblioteca Python para aplicação prática de machine learning, dispõe de ferramentas simples e efetivas para análise preditiva de dados, usa diversas aplicações, código aberto, construído sobre os pacotes NumPy, SciPy e Matplotlib. Pronto. Esse aqui é o scikit-learn, mais popular do que a Ivete Sangalo, né? Todo mundo usa esse troço, né? Mesmo com os Hugging Face da vida, todo mundo continua usando scikit-learn, porque é fácil de usar e funciona de fato, está muito debugado, né? É código aberto, nego mexe, faz as coisas. Beleza. Então vamos lá. Eu posso rodar ou posso não rodar? Vamos não rodando aqui, vocês podem rodando aí, vocês vão ver. Eu coloquei aqui o cara direto para baixar, para vocês não terem que baixar. Vocês podem rodar que ele vai fazer o download do cara e vai ler os dados e vai tokenizar no tab. Vai tokenizar no tab. Né? Cada registro está separado por uma tabulação. Né? Então eu vou ter aqui as colunas phrase ID, sentence ID, phrase e sentiment. A gente vai usar aqui a phrase e a sentiment. A phrase é a frase e o sentimento é a classificação. Tá aqui um exemplinho. Ó. Phrase ID, sentence ID, aqui a frase, a series of escapades demonstrating sentimento 1. Esse aqui é um outro pedacinho dela, porque o parser quebrou no meio, só que o sentimento aqui é 2, e assim por diante. Então está tudo classificadinho, isso aqui é esse dataset. Tá bom? Então o que a gente vai usar é essa frase para pegar aqui o sentimento. Tá? O quê? Conseguiram baixar aí? Tem rede até, né, cara? Então tá. Não sei. Pois é, deve ser. Beleza. Eita. Já foi. Não tem mais. Deixa eu ver se tem que clicar aqui. Tá aqui, pronto. Aqui eu peguei para contar o número de vezes que cada valor de sentimento ocorre, né? Então dá para ver que, por exemplo, a classe 2 é a mais frequente. A probabilidade maior. Tá? Beleza, aí tokenizar as frases. Tá? André já falou aqui, ó. Tá fazendo aqui do jeito difícil, com uma regex. Né? Tem jeito bem mais fácil de fazer. Mas eu colei, o código que eu colei, que eu roubei dos outros, eu estava fazendo desse jeito, eu não mexi para não passar vergonha. Então está funcionando aqui bonitinho. Né? Bom, aí agora, aquele count vectorizer que a gente veio, nesse caso aqui está com os parâmetros um pouquinho mais sofisticados. Chamar aqui a atenção para algumas coisas. Ele está usando esse tokenizador aqui,
para fazer a separação das palavras. Então, ele está usando essa expressão regular para poder fazer essa separação das palavras. Tá? Então, é esse token, o método tokenizing da classe token é que está gerando o tokenizador. Beleza? Que como é que eu vou tokenizar? Eu posso mudar aqui a tokenização como eu quiser. Nesse caso aqui, se eu ainda sei ler a expressão regular, eu estou quebrando em palavras e números. Se tiver sinalzinho, tiver não sei o que, ele vai ignorar. Só vai pegar palavras e números, com maiúsculas e minúsculas. Certo? Certo, André? É, né? Tá. Eu estou usando um conjunto de stop words em inglês para ignorar na tokenização as palavras, os stop words que estão numa coleção em inglês, né? Poderia ter uma em português. E aqui é importante, o Count Vectorizer pode fazer n gramas. Nesse caso aqui eu estou fazendo um só, 1 grama. Mas eu poderia fazer n gramas aqui. Tá legal? Nesse caso eu estou fazendo 1 grama, poderia fazer n gramas também, sem problema. E o maior grama. Pronto, beleza? Então esse aqui é o Count Vectorizer. E aí vem o fit, né? Quer dizer, a geração das features mesmo. Igual a gente fez no outro lá. Beleza? Onde eu estou pegando aqui da coluna... Esse dataset é um data frame, né? Eu estou pegando tudo que está na coluna phrase aqui desse dataset. Bicho, se tem coisa mais bacana do que data frame, me contem. E pior, não sei se o Taigo fez comigo Big Data já. No Spark, que é paralelizável, é igualzinho. O programa é igualzinho. E ele distribui o dataset pelo cluster, tu nem sabe. Se tiverem curiosidade, façam Big Data comigo quando eu for dar de novo. Funciona igualzinho. É lindo, cara. É muito bonito. E mais bonito ainda. O cara que fez o data frame, no caso do Spark, é um cara que fez doutorado em Berkeley, que é a casa da otimização de banco de dados. Então, sabia dessa, André? Ele tem um otimizador de banco de dados dentro do Spark. Tu escreve a consulta, ele joga a consulta fora e otimiza. Tipo café com leite, né? Exatamente. Exatamente. É que nem SQL, cara. É a mesma coisa. Aliás, tu pode escrever em SQL. O Data Frame Spark é uma lindeza, cara. É um negócio assustador. Bom, vamos lá. Parou. Chega de viagem. Legal. Tudo pronto, tudo lindo. Vou fazer aqui um procedimento bem padrão nesses experimentos, que a gente vai dividir a minha coleção em train test. Tem esse método que já faz isso, o train test split. Eu só preciso dizer aqui o tamanho do meu teste, uma sementezinha randômica para poder escolher esses caras. E aí vou quebrar o cara que está... Vou pegando aqui... Então, esse aqui é o X, né, que são as matrizes. Isso aqui é o Y, que são os labels, ou seja, os sentimentos. Né? Então, vou gerar o X treino, X teste, Y treino, Y teste. Né? Esses pares aqui são split nesse caso. Então, de novo, o scikit-learn me ajuda a fazer isso aqui facinho. Né? Já está feito. Beleza? Foi. Bom, aí é graça. Instancio o multinomial NB, que nada mais é do que o nosso naive Bayes. Faço o treino com o fit, xtrain, ytrain. Pronto, está aqui a predição. Né? Aqui já vou ter as classes de predição em cima do x-teste. Então eu pego os rótulos x-teste que não foram vistos, né? E calculo os rótulos dele usando o NBN, ou seja, a função predict desse cara aqui. Molinho, tranquilinho. Aí posso calcular usando as métricas
acurácia, precisão, recall e F1. Então eu passo os rótulos predito e os rótulos que eu recebi no teste, os rótulos do teste, né, que eu conheço do teste. Aqui eu estou pedindo a precisão com macro e o recall com macro. Poderia ser micro também, como a gente fez lá. Mesma coisa o F1 aqui. E aí deu aqui 0,60, 0,45, 0,51, 0,47. Vocês querem aumentar aí o treino para ver o que acontece? Mexe aí, mexe aí. O treino. Onde é que mexe? Aqui, ó. Onde é que é? Aqui. Aqui, ó. Aumenta aí para ver quanto é que dá. Cada um faz um aí diferente pra gente medir. Vê se melhorou ou piorou. Melhorou? Quanto tu fez? 15%? Tu diminuiu, né? É de teste. E aí? É? Mesma coisa, né? É, né? Bom, aqui também peguei as métricas, as métricas por classe. Né? Dá para ver que tem classes que são melhores umas que as outras. E o que tem aqui? Acho que é isso mesmo. Aqui tá. Peraí, calma. Tem um negócio escondido aqui. Deixa eu ver se eu consigo rolar. Acho que eu não coloquei. Não coloquei do jeito certo aqui no notebook. É. Tá aqui a matriz de confusão. Deixa eu mexer nisso aqui rapidinho. Vou mexer aqui, hein? Olha, vou arriscar apagar mico. Ontem na aula de Big Data eu estava olhando um código Java, aí estava dizendo pro pessoal, mas olha o Python, não sei o quê. Professor, tá escrito Java ali em cima. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. É isso que está faltando. Slide, pronto. Beleza. Aqui é a matriz de confusão e aqui é a matriz de confusão bonitinha, com toda, né, tem aqui a classe predita, a classe pegando outras bibliotequinhas aí, pra vocês brincarem. Aqui eu peguei, o que eu fiz? Eu apliquei o modelo gerado sobre os dados completos, em vez do treino. Estão vendo aqui? O text count aqui, ó, ele é a base inteira. Lembram aqui, ó? Peraí. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Onde é que tá? Tá aqui. Ó, o text count, ele faz para o dataset inteiro, né? Depois que eu separo aqui em treino e teste, e eu aplico só o modelo só para o teste, né? Aqui o que eu fiz? Em vez de aplicar para o teste, eu apliquei para a base inteira. Tá? Aí coloquei uma coluna a mais aqui nesse data frame, que é a predição para todos os objetos da coleção. Aí eu posso listar aqui qual foi a predição. Dá para ver aqui, né? Errou, acertou. Tá bom aqui, ó. Esse comecinho. Tá funcionando. Entendeu o que eu fiz aqui, Arthur? É porque eu queria mostrar no data frame. Aí se eu fosse fazer no teste, como eu embaralhei no randômico, eu não sabia mais qual era. Como eu queria mostrar isso aqui, eu apliquei em tudo só para ver como é que ia ficar. E na prática é assim, eu tenho que gerar o modelo e aplicar sobre os dados todos, né? Não, mas é para fazer isso, porra. Ué, claro. Eu quero botar em produção, o que eu vou fazer? Né?
Isso. Isso. 01, isso. O suficiente. Nesse caso é isso. Tá? Na semana que vem, nós vamos ver outras maneiras de representar texto. Mais sofisticadas do que essa. Bem mais sofisticadas. Tá bom? Por enquanto é isso. Beleza. Cara, eu acho que tá bom por hoje. Eu podia começar aqui o Logistic Regression, mas vou deixar para a próxima aula. Tá bom? Não tem mais muita coisa para a gente conversar hoje, não. Não, quinta-feira eu continuo nisso aqui. Na semana que vem é outro tópico. Não, na outra quinta da semana que vem. Quinta-feira agora é normal. Tá bom? Dúvidas aí, pessoal? Tranquilinho, né? Tá. Então tá bom. Acho que por hoje tá legal. Vocês estão aí com o notebook da aula que vem já tá aí. E o trabalho prático já tá. Querem olhar o trabalho prático? Podem olhar.